Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Eu gostaria de informar vocês que eu estou fazendo um outro tipo de conteúdo no TokTok. Então, quem tem o TokTok, eu vou deixar aqui no comentário fixado. Vou digitar lá Leca a Rocha. O conteúdo que eu tô fazendo lá, eu não posso postar aqui no YouTube porque tem imagens e vídeos desses estrangeiros. E aí, se eu colocar aqui no Reels, aqui na parte de Shorts, eu perco toda a monetização do canal porque não pode ter nenhum conteúdo de outra pessoa. Quem se interessar por esse tipo de vídeo onde eu reajo e pego o vídeo desses caras que estão aí postando na internet, esses estrangeiros sobre relacionamento online e gosta daquele humor debochado meu, pode me seguir lá. Vejo que tem pessoas preocupadas no comentário que às vezes eu apareço aqui com uma cara de cansada e tá tudo bem, gente. É que eu ajudo aqui em casa com as questões que vocês já sabem, na maioria das vezes de madrugada, então eu fico um pouco cansadinha, tá? Mas tá tudo bem. Bom, Mimi, foi assim que apareceu o seu nome para mim. Obrigada por ajudar o canal, viu? Mimi, idade 37 anos, faxineira. Não quero falar muito, assim, de como eu vim parar nos Estados Unidos, pra não me comprometer, caso alguém identifique a história. Vocês não sabem, mas as pessoas que mandam histórias pro canal, elas têm muito medo de serem identificadas. E eu sou uma delas. Eu vim quando eu tinha 37 anos, lógico que pela porta do fundo, né, com o visto de turista. E eu trabalhei de tudo que vocês possam imaginar. Eu deixei meu filho com a minha mãe no Brasil, e aí eu tinha a responsabilidade de mandar mais do dinheiro que eu conseguiria no Brasil para eles. Eu dividia, então, um lugar com umas brasileiras que era como se fosse um tipo de um porão. Só para dormir mesmo, para descansar o pouco de tempo que a gente não estava trabalhando. Eram 3 brasileiras nesse tipo de porão, a gente se virava como dava. E aí eu passei de cozinheira para faxineira, para limpar restaurante, eu fazia tudo. Até que eu conheci uma boliviana, que ela tinha um grupo de mulheres que fazia limpezas nesses hotéis que começam com M, em beira de estrada, essas coisas mais simples assim. E essa boliviana, ela era muito brava, muito exigente e dava muito pouco pra gente. Mas eu consegui ainda suprir a vida da minha família com essa quantidade, que era pouco nos Estados Unidos, mas era muito no Brasil. Eu percebia que quando eu tava trabalhando, depois de um tempo ela entrava no quarto e ficava observando. Eu achava que ela queria analisar para ver se eu tava fazendo alguma coisa errada, mas depois eu percebi que ela estava me observando. E do nada, ela que era muito fechada, só exigia as coisas, veio com uns papos assim de, ai, como esses clientes são sujos, imagino o que aconteceu aqui, porque ontem eu peguei isso no lençol, e querendo abrir uma risadinha. Eu pensei que se eu virasse conhecida dela, talvez até, né, a quantia que ela me desse aumentasse. Então eu fui na dela e comecei a conversar também. Até que ela soltou do nada que conhecia um americano que era doido por brasileira, que tava procurando alguma brasileira para casar e se eu não conhecia alguém. Eu já tava tão assim no papo com ela que eu realmente fui buscar na minha cabeça se eu conhecia alguém e falei para ela que não, realmente eu não tinha ninguém em mente. As meninas que moravam comigo, elas também tinham ou filho no Brasil, ou marido no Brasil, ou não tava afim disso. Então eu nem pensei em indicar elas. A única que eu conhecia já estava namorando e era um brasileiro mesmo lá nos Estados Unidos. Então eu falei para ela que não conhecia ninguém. Depois ela voltou nesse assunto de novo, eu acho que umas 3 vezes, e eu repeti a mesma coisa. E na 4ª vez que ela voltou nesse assunto, ela virou e falou assim, ué, mas ele gosta de mulheres não assim no padrão de beleza europeu, magro e tal. Ele gosta de mulheres mais corpudas. Por isso que ele quer uma brasileira, poderia ser você. E aí eu estranhei muito, porque eu não achava que eu tinha o perfil de que nenhum americano iria querer. E ela falou novamente, você não quer tentar? Pode ser você, eu te passo o contato dele. E aí ela me passou o contato dele e nós começamos a conversar, eu não lembro nem como muito,
pelo WhatsApp. Ela tinha me passado a imagem de que era um homem trabalhador, um homem muito respeitador, que estava querendo construir família. E eu tinha avisado que eu já tinha um filho no Brasil e que essa possibilidade de construir uma nova família, se fosse ter filhos aqui, não seria viável. E aí ela me explicou que, na verdade, a questão de família seria só o casal, uma vida a dois. O Bill, ele falava português, espanhol, inglês e em nenhum momento ele tocou em algum assunto que me deixasse constrangida. Ele sempre perguntava como que era meu dia, o que eu estava fazendo, qual eram os meus objetivos nos Estados Unidos, por que eu tinha ido para lá, o que eu queria no futuro, o que eu queria em um homem para virar meu namorado e o meu parceiro, se eu ainda tinha esperança de encontrar um grande amor. Bill, idade, 40 anos, produtor. Ele era bem rechonchudo, com os olhos bem azuis e uns poucos fios no meio da cabeça. A gente criou um papo de rotina em que em nenhum momento ele falou que gostava de mim ou que queria namorar comigo e muito menos que queria casar. Ele era interessado no que eu fazia durante a minha vida. E quando essa intimidade aumentou, ele começou a perguntar se eu já tinha almoçado, se eu já tinha jantado, o que era que eu tinha me alimentado. A minha vida era uma correria, eu não tinha esse negócio de parar para pensar para comer. Tanto que eu era mais corpulenta e fui emagrecendo por causa dessas condições, porque eu não pensava em mim, eu só pensava em mandar dinheiro pro meu filho. E aí, conforme eu fui falando a verdade para ele, tipo, hoje o dia foi muito corrido, eu parei agora, nem comi nada, sei lá o que eu vou comer. Ele foi mostrando uma preocupação, dizendo que eu tinha que dar importância para minha saúde, que nos Estados Unidos não ia ser tão tranquilo se eu ficasse doente e que eu precisava estar bem para depois cuidar do meu filho. Quis saber muitas coisas do meu filho também e me ajudava e me apoiava com uma leve esperança de que eu conseguiria crescer a ponto de trazer o meu filho para os Estados Unidos, que era um sonho para mim impossível e super distante. Após alguns dias ele perguntando e entendendo que a minha alimentação não era correta em momento nenhum, ele disse que ficou preocupado com isso e que queria ajudar. E eu não entendi muito bem como. E aí ele falou, olha, eu posso te fazer uma transferência de repente para você comer alguma coisa. Já me foi pensando que esse cara ia exigir algo sobre isso. E eu neguei de primeira, ele se sentiu um pouco desconfortável, a gente não falou mais sobre. Mais pra frente, aí já com uns meses de conversa, ele disse então, se eu continuasse desse jeito, ele iria mandar comida pra mim. Eu não acreditei. Eu não acreditei, achei que ele tava brincando e sempre ficava com o pé atrás de que ele queria alguma coisa além disso, porque a gente não tinha marcado de se encontrar e não tinha rolado nenhum interesse na parte sentimental dos dois. E eu nem sabia mais por que tava continuando essa conversa, era como se ele fosse um amigo meu. Até que do nada começou a chegar bombom pra mim. E quem fazia questão de falar que era dele era a boliviana. E eu, pra agradecer, tirei foto e mandei pra ele. E ele disse que ficou muito feliz de eu ter aceitado os bombons e de ter mostrado para ele que tinha chegado. Que ele ficaria mais feliz se eu fizesse vídeo até na hora que eu comesse. E eu achei isso tranquilo. Então, às vezes eu mandava, olha que delícia, tô comendo, dava uma mastigadinha, muito obrigada. Mas eu não tava acreditando porque ele tava me mandando esses bombons. As coisas foram avançando e ele começou a me mandar, então, o almoço. E eu aceitava, assim, porque eu tava numa condição que eu tava muito fraca, que eu não podia gastar com isso, porque eu queria mandar dinheiro a mais pra minha família. E que ele me ajudando, mandando às vezes sim, às vezes não, eu já tava ali levando a vida até que as coisas melhorassem. E foi aumentando. As coisas foram aumentando. Daqui a pouco ele não me mandava só comida. Ele me mandava comida, sobremesa e um suco. Depois ele me mandava uma quantidade a mais que eu falava, nossa, é muito. E ele falava, não, é porque aí vai ficar pra janta.
E depois ele começou a querer fazer chamada de vídeo na hora que eu não estava trabalhando, mas ele queria sempre que fosse na hora que eu estava comendo. E eu demorei muito para perceber que ele só me ligava e só queria conversar na hora que eu estivesse comendo alguma coisa. Eu não me toquei que podia ter alguma coisa por trás disso. Para mim, batia sempre dele ligar no mesmo horário, porque era o horário que ele tinha livre. Eu não percebi que ele tinha observado quais eram os horários que eu estaria me alimentando até que rápido, para ele poder enxergar, para ele poder ver isso na chamada de vídeo. O estranho é que mesmo sem ele falar sobre sentimentos, eu comecei a perceber que tinha um sentimento ali, que tinha uma troca além da amizade, que tinha uma cumplicidade, uma empatia, e que quando a gente se olhava nos olhos, mesmo eu mastigando toda a corrida, tinha uma troca ali de atração que estava começando a rolar e que aumentava a cada chamada de vídeo. Lembrando que ele não falava de nada errado comigo e nem exigia nada além de conversar comigo nos horários que eu estava me alimentando. Os doces simples começaram a ficar muito elaborados e vinha com o coração, com decorações, com muita cobertura, com muito chocolate, com muito chantilly, com muita gordura. Eram coisas que eram fast food, né? Waffles, hambúrgueres com muitos queijos e muitas camadas, e cada vez ia aumentando e ia ficando uma coisa menos saudável possível. E eu entendia isso como se ele tivesse querendo demonstrar a comida que ele estava gostando de mim. Era como se ele tivesse querendo se declarar, mas não sabia como, porque tudo era muito decorado, como se fosse entregue para o seu namorado. E eu não me tocava, que na verdade ele estava aumentando a quantidade de gordura e de comida que ele mandava para mim por um outro objetivo que eu nem imaginava qual era. De magra, eu fui voltando ao meu peso normal e até ficando mais inchadinha. E aí já estava me incomodando um pouco, mas eu nem me preocupava com isso. E eu lembro de ter comentado isso na chamada de vídeo com ele e ele falado que, na verdade, ele me achava mais linda do que o primeiro dia que a gente tinha conversado pela chamada de vídeo, que agora eu tava com um aspecto mais saudável e que ele estava começando a ficar apaixonado por mim. Ele falou isso, gente, do nada. E depois de meses, tá? E a gente não tinha se encontrado nunca, sendo que a gente estava na mesma região e era só marcar um café. No começo eu dava desculpa de que eu não tinha tempo porque eu não conhecia ele e eu estava desconfiada. Mas já nesse momento, depois de meses, eu já estava querendo encontrar ele e só estava esperando que ele tomasse a iniciativa. Porque lá nos Estados Unidos tinha uma coisa da mulher mostrar que não se importava muito no começo, pro cara ficar mais interessado. Só que eu também tava assim um pouco com as roupas todas já mais apertadinhas e tal, e tava com medo dele me encontrar e achar que eu era muito rechonchuda, porque o corpulenta, o corpuda que eu tinha entendido que a boliviana falava, era uma mulher de corpão, e não uma mulher de corpo natural, mas assim, um pouco acima do peso. Eu entendia das mulheres, né, definidas, de colchão, frente, atrás e a retaguarda grande, né? E aí, quando eu falei sobre isso, ele disse que ele tava me vendo no vídeo, que ele sabia como eu era e que ele tava cansado de só me ver pelo vídeo e só me ver comendo e pouco tempo. E aí, realmente, o meu trabalho começou a aumentar e eu fiquei sem tempo. E ele falou: nossa, eu tô vendo as condições que você tá aí, você não merece isso, você merece um parceiro. E eu acho que eu sou esse parceiro, entendeu? Eu estou sentindo assim, com a ajuda que eu dei pra você, com as nossas conversas, que você é uma mulher muito interessante. Eu tô não só apaixonada por você, mas gostando a ponto de até te pedir em casamento. Mais uma vez do nada, depois de um mês de conversa. E aí eu falei: você tá brincando, é verdade? Ele: olha, eu tô brincando porque eu não te vi ao vivo. Vamos ter esse encontro pra gente conversar, pra ver o que vai acontecer, porque eu tenho certeza que eu vou gostar de você a ponto da gente começar a namorar e até casar. Isso ele me mostrava que tinha um trabalho ótimo, uma casa ótima, um plano de saúde ótimo, que ele tinha uma vida estável, que eu tava ali batalhando há meses e que eu não conseguia porque eu tinha que mandar dinheiro pro Brasil. Lembrando que eu ainda estava na situação ruim, morando com as 3 brasileiras, e aí ele marcou um encontro comigo,
que quando ele me viu, ele ficou maravilhado. Eu achei que ele ia falar que talvez eu fosse um pouquinho maior, porque o meu rosto era bonito, mas o meu corpo tava fora dos padrões. E não, ele falou que eu era maravilhosa, que ele tava encantado. E foram assim, e aí desse encontro, desse café, depois a gente já foi comer, ele só ia me levando em lugar pra comer, assim, um atrás do outro. A gente conversou muito, a gente se beijou e a gente começou a namorar, que ele não me pediu em namoro, a gente tava namorando. Era todo dia conversando, se encontrava, e ele foi vendo que a forma que eu vivia era muito diferente da forma dele, e que eu tava envergonhada por isso. Eu não tinha roupa, né, direito para sair, eu não podia sair o tempo inteiro, porque eu sempre estava trabalhando, pensando na questão do meu filho. E aí ele veio me propor, então, de talvez eu ficar na casa dele. Ele queria casar comigo, mas a gente ia ter que resolver isso aos poucos. Mas eu já podia ficar na casa dele, e aí eu não ia precisar ficar nesse trabalho. Ele me ajudava com dinheiro enquanto eu arrumava a casa dele. Depois que a gente casasse, ele continuava mandando esse dinheiro para o Brasil, que era muito pouco para ele e ajudava muito a minha família. E que depois eu vi uma outra forma de trabalhar que fosse mais saudável, que não acabasse com todo o tempo da minha vida, que não me deixasse com estresse, que não me deixasse assim cuidar da minha aparência, de tudo que eu queria, mas ele falava que o meu corpo era muito lindo e que eu não precisava me preocupar com cirurgia, com emagrecer, nada, que ele estava apaixonado e que ele tinha atração por mim daquela forma. Eu vou tentar aqui falar pra vocês. Na época eu vestia, eu acho que 40, e aí foi aumentando um pouquinho mais conforme ele foi me alimentando, né? Se é assim que eu posso dizer. Então, eu não vou explicar essa parte toda de envolvimento, eu coloquei mais ou menos resumido aonde que chegou a situação até eu ficar tremendamente apaixonada por ele, mudar uns dias para casa dele e sair do serviço mesmo, e foi maravilhoso, sabe? Não tinha problema nenhum. Ele não mandava muito bem, assim, na hora do vamos ver, até porque o negocinho dele era na vibe tamanho azeitona, né? Tamanho linguiça, não, salsicha defumada, né? Mas ele fazia outras coisas ali na parte que compensava, entendeu? Usava as outras vantagens aí que o homem tem. E o resto era muito bom. A vivência com ele quis fazer isso para teste, e até esse momento não tinha problema nenhum. O que eu não tinha entendido é que depois que a gente casasse, a gente ia mudar pra uma outra casa. Eu nem sabia que ele tinha uma outra casa. E que essa casa era bem cabreira. Eu só fui descobrir isso depois que a gente casou, que foi uma coisa muito rápida também, tudo super assim, nada muito grande, festa, nada, sabe? Um vestido branco, vamos lá, assina, somos felizes para sempre. Então a vida de uma casa normal, que a gente não brigava por nada, que ele me ajudava em tudo, foi uma encenação, tá? Porque a partir do momento que a gente casou, a gente já mudou para essa outra casa, que era uma casa muito estranha, porque o que tinha de organizado na outra, nessa casa tinha de super desorganizado. E era uma desorganização ligada com comida. Sacos e sacos de comidas ensacadas, reservadas, assim, em todo lugar da casa, e além disso, era como se tivesse uma reserva, um estoque, assim, sabe? De tipo, o mundo vai acabar e ali tem todo tipo de comida possível que a gente precisa. Era tipo assim, e era uma casa meio cinzenta, bem sombria, não era iluminada, branca, cheia de flores, como a outra, arejada. Não, eu tava mais para um depósito casa. E eu não entendia por que ele tinha trocado de casa, sendo que a gente estava vivendo numa condição muito boa. Tudo que pudesse ser possível para se cozinhar de uma forma mais fácil ou então detalhada, se tinha na cozinha. E sim, essa parte era organizada como se fosse um templo, mas se via que era muito usado também. E ali ele fazia questão de cozinhar para mim. A gente já chegou e a gente não teve lua de mel. A gente ia viver tudo nesse lugar, apesar de eu não gostar do lugar. E aí ele já vinha com café da manhã, com almoço, com janta, e eu perguntando para ele da questão do trabalho, porque até aí ele trabalhava. E ele dizia que ele tinha feito uma surpresa de que ele tinha direcionado os negócios dele para outras pessoas cuidarem.
ele estava trabalhando nisso enquanto ele estava me conhecendo e me namorando, para que a gente tivesse esse tempo junto e ele pudesse cuidar mais de mim. Eu não entendia muito bem do que ele queria cuidar. E aí me parecia que era essa parte da alimentação, que o café da manhã já foi uma coisa assim muito grande, eu não consegui comer tudo. E aí eu falei pra ele e eu falei, vou guardar uma parte, é muita coisa. E ele, não, eu fiz o tanto certo que eu sei que você tem que comer e eu vou me sentir mal se você não comer. E aí, lua de mel, acabou de casar, eu achei que eu só queria agradar ele. Então, eu me alimentei com tudo que tinha ali. Ele queria até que eu passasse o dedo e lambesse toda a comida para não ficar nada, para não ir nada pro lixo, que ele tinha aprendido assim. Nos primeiros dias eu fui percebendo um certo controle. Não era para eu limpar a casa, não era para eu arrumar nada na cozinha, não era para sair que as pessoas eram más, era para fazer tudo informando ele. Ele preferia que eu ficasse dentro do quarto, nem que eu movimentasse pela casa. Ele foi colocando isso aos poucos e eu fui estranhando muito. E eu falei que não, que pelo menos pela casa eu ia caminhar e tomar um ar no jardim. E ele foi ficando bravo e foi podando essas coisas. E quando eu não entendia, ele simplesmente começou a retirar a chave, depois primeiro da casa, me deixar no quarto e retirar a chave do quarto, dizer que ele falava que eu tinha que descansar, que eu era a princesa dele e que quando ele saía ele não queria que eu ficasse em apuros e quando ele tava lá ele preferia que só eu ficasse de boa, que ele ia fazer tudo e sempre trazia comida pra mim. Eu fui procurar trabalho, que era o combinado, e ele começou a brigar sobre isso também, que eu podia ver outras coisas na internet, que eu podia assistir um filme, que se eu quisesse me produzir podia chamar alguém pra me arrumar dentro de casa, que eu não podia sair. Ele foi mudando radicalmente tudo que a gente tinha combinado e o modo que ele era. Até que ele resolveu, então, se abrir e falar, olha, eu deixo você passear pelo resto da casa, sair um pouco lá fora, mas assim, eu queria que você soubesse que eu tenho esse apego por você, porque você é uma pessoa que me dá uma atração totalmente diferente, que eu tenho medo de perder isso, e eu queria falar pra você que pra apimentar as nossas relações, eu queria então que você se alimentasse enquanto a gente estivesse tendo as relações, ou então antes da gente ter, porque isso me dá um tipo de atração, de desejo que eu não sei te explicar, não sei se pode parecer muito estranho pra você, mas eu idolatro as suas dobrinhas, o seu corpo, e eu queria que você fizesse isso por mim. Achei estranho? Achei, mas eu pensei, se eu aceitar e ele voltar a ser o cara de antes, tá tudo bem. E aí eu aceitei e ele voltou a ser o cara de antes. Então aí eu podia cozinhar, fazer as minhas coisas, ele começou a deixar até eu sair sem ele, a procurar trabalhos que eu não entendia por que não dava certo, depois que eu descobri que, na verdade, os e-mails, ele começou a excluir os e-mails, as respostas dos e-mails, antes que eu percebesse, que eu visse que tinha chegado. Ele ia aumentando essa coisa de eu comer, então no começo eu fazia por educação, depois isso foi virando um hábito, e aí quando eu vi eu já tava esperando todo aquele tipo de alimentação que era muito mais do que só café, almoço e janta. Era comida a cada 20 minutos, 30 minutos, e não era comida fraca, era comida pesadíssima. Eu fui engordando e ele foi gostando. Ele ficava feliz de sair para comprar uma roupa maior, porque a outra roupa já não me entrava mais. Ele me tratava melhor, ele virava um cara mais romântico e mais apaixonado do que no início. Então, cada vez que eu ganhava quilos, ao invés dele se preocupar com isso ou de eu ficar mal, ele comemorava como se fosse uma festa. E eu não estava percebendo que eu ia chegar em um tamanho que me daria problemas piores. Como eu fiquei assustada com todo aquele tratamento que ele fez no começo, que não tinha sentido, que eu ia ficar presa dentro do quarto, e como ele foi mudando isso cada vez que eu engordava, eu já não estava me preocupando mais, porque eu estava... era como se eu estivesse ali recuperando aquele homem do início e até melhor do que o homem do início. Ele gostava que eu me pesasse e que mostrasse que tinha ganhado mais. Ele gostava de tirar fotos, vídeos, fazer vídeos das minhas dobrinhas. Ele até gostava de sentir o cheirinho que tinha ali. Às vezes ele não queria nem que eu fosse tomar banho, porque ele gostava de sentir a minha pele, o meu cheiro, como ficava até antes e depois de tudo que a gente fazia. Só que aquilo chegou num grau que eu tava começando a sentir falta de ar, que eu tava começando a ter pressão alta, que eu tava começando a ter vários sintomas
que eu sabia que podia ser da alimentação, que eu falei pra ele que era melhor ir no médico ver. E ele dizia que não tinha nada a ver, que eu podia colocar um vídeo ali e fazer um alongamento, nem exercício, um alongamento dentro de casa, que isso ia resolver, que podia ser porque eu tava um pouco parada, ou porque era um dia de ansiedade, que ele achava que era ansiedade. Eu sei que ele me enrolava e não me levava no médico. Mas aos poucos eu fui percebendo que eu ia perder a minha movimentação, porque eu já tava com dificuldade para subir a escada, para andar, respiração ofegante. Eu fui percebendo que eu tava chegando numa coisa que eu não queria, mas que ele queria e que aprovava e muito. E eu fui tentar conversar com ele foi muito bravo comigo. E nesse dia ele me prendeu no quarto e ele só entrava pra me enfiar comida. Eu achei aquilo muito estranho. E aí uma anteninha me ligou de eu pegar o meu celular e deixar o meu celular gravando em um outro quarto que ele tinha para ver se eu descobria alguma coisa que estava acontecendo, que eu não estava conseguindo assimilar o que era. Me deu uma ideia também de tipo, sai disso, ele não tá te respeitando, você tá ficando em um estado que você não tá gostando mais e é por causa dele e ele não aceita, então sai disso. Só que aí me vinha o tempo que eu sofria lá no porão, entendeu? Que eu era a mais humilhada, o quanto eu não podia comer, o quanto eu não tinha expectativa de vida, o quanto eu não conseguia às vezes mandar dinheiro pro meu filho e ele fazia isso pra mim. Dos hóspedes doidos que chegavam, a sujeira que eles faziam, o frio que eu passava, as coisas que eles me chamavam. Eu dei uma respirada e falei, não, eu vou tentar primeiro ter certeza do que tá acontecendo. E eu consegui, né, deixar o meu celular um tempo pra gravar. E aí eu percebi que ele conversava e usava um outro laptop, onde ele criava pastas com as minhas fotos e mostrando o quanto que eu tinha engordado e quanto eu estava evoluindo e que ele queria que eu evoluísse mais. Engordar mais era uma evolução na cabeça dele. E ele meio que fazia uns depoimentos, como se estivesse falando para alguém de todo o processo que eu não estava percebendo, mas que eu ia chegar no grau de rainha que ele queria. E as medidas... Era uma coisa tão absurda que eu achei que eu poderia sentar e conversar com ele para entender que tipo de atração era essa e pra gente resolver na comunicação como a gente tinha resolvido tudo aquele momento e ele tinha voltado atrás várias vezes, tinha voltado a ser aquele cara. Então eu acreditava que ele iria me escutar e ia achar um meio termo em tudo. Só que quando eu comecei a falar disso, ele ficou muito bravo e falou que não. Nesse momento a gente já não tinha mais relação com o negocinho dele, tá? Ele me colocou num quarto depois disso e aí ele queria enfiar comida em mim por todos os lados, de todas as formas, e ele dizia que o meu processo era ficar cada vez maior, porque assim eu ia ficar cada vez mais bonita e era desse jeito que ele se sentia bem. Nisso, ele me fazia comer muitas coisas, ele chegou a me amarrar na cama e só enfiar coisas na minha boca. E aí, gente, ele ficava observando e fazendo aquilo lá que a gente já sabe, né? Batendo e sentindo ali tudo que ele queria sentir com isso. Não começou só a fazer isso, como também começou a me filmar nessa situação. Eu pedia, por favor, para ele parar, que eu não queria viver dessa forma, que eu não aceitava isso e que daqui a pouco eu tava com medo de não conseguir levantar da cama, de não conseguir me movimentar e o que que ia ser de mim. E ele falava que era isso mesmo que ia acontecer e que porque desse jeito ele poderia me domar do jeito que ele queria. Ele queria que eu ficasse enorme, que eu fosse uma parte da cama, para ele ter ali a relação comigo paralisada, fazer o que ele queria, gravar o que ele queria. E ele queria dobras, gorduras, peles. É uma coisa assim muito bizarra, não sei se vocês vão entender do que eu tô falando e o que eu passei. E a partir daí, ele começou a colocar comida em tudo quanto era parte, entendeu? Na minha boca, nas outras partes, e eu sentia como que eu sentia como se eu fosse explodir. E eu pedia, pelo amor de Deus, pra ele parar com isso, e ele não parava, dizia que só pararia se eu aceitasse continuar nessa condição com ele. Eu engordei, gente, de chegar a 100 quilos ou mais. A minha movimentação, ela já estava totalmente paralisada. E ele vinha com a colher para colocar a comida lá, tá? Porque ele não conseguia fazer com o instrumento dele mais,
mas ele tinha essa ideia de se alimentar por todas as partes, e eu acho que ele ganhava dinheiro com essas coisas que ele gravava. Não era só ele que gostava disso, outras pessoas gostavam de assistir e até pagavam para assistir, porque não tinha sentido nenhum que ele estava fazendo só por ele. Então, para ele, eu tinha chegado num tamanho que eu tinha acreditado nisso que ele estava fazendo e que eu não iria mais fugir. E aí, a partir daí, eu comecei a ter náuseas, vontade de pôr tudo para fora, febre, cansaço, não conseguia respirar direito e ele não se importava com isso. Então, às vezes ele vinha com comida e eu conseguia ficar mastigando e disfarçando e aí tentar jogar fora, mas tinha que ser de uma forma que eu enrolasse no papel, ou enrolasse em alguma coisa pra jogar no lixo ou pra jogar no banheiro, porque se ele percebesse isso, com certeza eu ia ser castigada. O bom é que ele tinha deixado tudo comigo, porque eu já estava com uma dificuldade de me movimentar, que mesmo ele me liberando, eu tinha dificuldade de sair do quarto, de descer a escada. Então ele entendia que eu não ia ter uma movimentação possível para tentar fazer alguma coisa. Quando eu falo de colocar comida, tá, gente? Repetindo, ele já estava fazendo não só na minha boca, tá? Ele estava fazendo na frente, atrás, onde ele achasse que aquilo fosse me fazer aumentar, ou eu não sabia muito bem se alguém pedia e ele gravava isso. Eu não quero, eu acho que deu pra entender o que ele fazia. E o único momento que eu ficava sozinha, eu não entendia de onde ele tava tirando dinheiro, porque ele não tava trabalhando, tá? Ele ficava muito tempo comigo. Ele só saía pra fazer compras. Ficava feliz pra fazer compras, pra comprar, pra ter roupas em números maiores pra mim, e comprava muita, eu ficava mais de lingerie do que outros tipos de roupa. Outros tipos de roupa só tinha um camisetão e uma calça que era de moletom e quase que não tava cabendo mais. E também para ir no mercado. Aí no mercado ele demorava bastante, porque ele fazia um estoque gigante para não ficar indo sempre. Então eu sabia que eu só teria tempo para tentar fugir dessa situação, já que eu tinha assim meu documento, meu passaporte e tudo. Eu pensei em chamar um táxi, alguma coisa assim, porque ele tinha controle de tudo, né? Do carro, do dinheiro. Ele devolveu o meu celular, porque ele também achava que eu já estava satisfeita ali, que ninguém ia acreditar ou pedir ajuda, porque no início eu realmente aceitei comer e fazer várias coisas com ele, achando que isso não chegaria ao ponto que chegou. Então era como se eu tivesse ali por livre e espontânea vontade e de acordo com o que ele estava fazendo, e ele tinha essas provas. Mesmo na cama ou tentando ficar de pé, eu observava tudo que ele fazia para tentar fugir no momento certo, que seria a ida ao mercado, que levaria horas a ponto de eu conseguir descer, chamar alguém, entrar nesse carro, que teria que ser grande, e sair. Então eu observava que ele colocava as chaves numa gavetinha do escritório dele, que ele não fechava essa gaveta. Isso porque ele saía em direção ao escritório e eu ouvia o barulho, então sabia que era algum armário, alguma gaveta que tinha ali. E não foi fácil fugir, tá? Primeiro porque eu tinha um esforço para levantar, um esforço para andar. Eu estava nervosa, com medo de que ele voltasse por alguma coisa, de que ele sentisse alguma coisa, não sei. Então eu tremia, eu tava com a pressão alta, eu tava ofegante, entrando nesse escritório, procurando a chave da casa, desesperada de encontrar, numa lerdeza, muito devagar, e mandando mensagem, e aí não pra boliviana, mas pra uma amiga minha desse lugar, que eu morava com as três, contando aonde que eu tinha me enfiado e o que que tava acontecendo. E ela me ajudando a direcionar pra vir um táxi, pra vir um carro, me pegar, alguma coisa assim. Graças a Deus eu consegui achar, e depois o desespero foi descer, foi conseguir chegar até a parte de baixo, depois uma outra luta para eu conseguir chegar até a porta. Eu já tava assim, suando, cansada, desesperada. Eu consegui entrar no carro, eu consegui ir embora, e ele, depois de um tempo, me mandou mensagem sabendo do que tinha acontecido, falando: você tem que voltar, porque você só tem o porão para ficar. Você vai escolher o porão nessa situação? E eu ainda virei para ele e falei: sim, eu vou escolher o porão nessa situação, porque você tomou conta do meu corpo, e não é desse modo que eu quero ficar. Eu sei que quando eu cheguei lá, ninguém me reconheceu, ninguém acreditou que era eu.
a situação que eu estava. Eu não conseguia trabalho, a boliviana, e nem ninguém me aceitava porque eu tinha dificuldade para fazer as coisas. Então eu fui abraçada por uma dessas amigas que resolveu cuidar de mim, e nesse tempo eu não pude mais mandar dinheiro pro meu filho. Ele mandou mensagens horríveis para minha mãe, pro meu filho, falando que eu fazia coisas horríveis lá, que eu tava trabalhando com o meu corpo nesse tamanho que tava e ganhando dinheiro como mulher de rua. Ele mentiu sobre várias coisas para minha mãe e ele tinha provas disso e gravava de um modo como se eu realmente estivesse trabalhando. Eu tive que desmentir tudo para minha mãe e contar porque que eu não teria mais dinheiro para ajudar, porque eu precisava recuperar a minha forma e que não foi nada fácil. Situação de pressão, de estresse, de desespero, de eu estar acostumada, querendo ou não, meu estômago estava acostumado a comer muito, de eu ter que fazer exercício, diminuir essa alimentação, enfim, chegou ao ponto de eu ter que perder, sim, partes do estômago para que resolvesse isso. Eu não quero detalhar tudo que eu passei. Eu consegui voltar a um peso saudável, a um corpo tranquilo, depois de muito tempo. Mas eu já não via mais esperança naquele lugar. Eu resolvi voltar para o Brasil, trabalhar aqui, construir minha vida aqui. E por incrível que pareça, quando eu resolvi isso na minha vida, eu simplesmente tudo mudou. As coisas começaram a dar certo, a ponto de eu tratar o meu filho e de eu ter condições de viver aqui com meu filho muito melhor, melhor do que a forma que eu estava vivendo e longe do jeito que eu estava ficando. Graças a Deus, quando eu cheguei no Brasil e expliquei tudo, a minha mãe entendeu, né? Muitas pessoas falaram, com você denunciando, você vai conseguir, né, um green card pra ficar tal, mas eu já não tinha mais o objetivo disso. Eu tinha o objetivo de ficar com meu filho, com a minha mãe, e de ter uma vida tranquila, como eu tinha no começo. Graças a Deus, depois de um tempo, eu consegui. Sobre denúncias, como eu disse, ele tinha provas pra mostrar que tudo que ele viveu e que ele fez eu fazer era aceito por mim. Eu aceitava, porque eu achava que isso ia resolver o casamento, a ponto de perder a noção do quanto que eu tava ficando grande e o quanto isso iria me prejudicar até eu não ter mais vida. E lá você tem que ter provas, você tem que ter vídeos, você tem que ter mensagens, você tem que ter tudo que mostre que você está sendo forçada. E na minha situação, infelizmente, eu não tinha. Tava difícil, né, pra ela lá nos Estados Unidos. E aí se abriu uma oportunidade que talvez fosse mais rápida e fácil. Mas na maioria das vezes, quando é mais rápido e fácil, se não for pelo nosso esforço, a coisa fica pior. Então eu acho que essa é a mensagem que eu deixo aqui. Se não é pelo seu esforço, pode ser o rápido e fácil que for, eu não confio. Eu prefiro continuar na minha caminhada estreita. E vocês? Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.